Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Mais uma vez, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, 12 de setembro de 2021, lição de número 11. Quero aqui externar meus agradecimentos a todos os alunos, pastores, professores da Escola Bíblica, alunos. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Vamos lá? Hoje temos como tema erros e acertos que o líder comete eventualmente. Então nós vamos tratar aí, falar um pouco sobre os líderes, né, e de erros que porventura venham a cometer. Ok? Certo. Temos como fundamento aí em Esther capítulo 10, verso 3, que fala de Mardoqueu, né? O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia depois do rei Xerxes. Era um homem importante entre os judeus e foi muito amado por todos os judeus, pois trabalhou para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos eles. Referências bíblicas fala de Moisés e a transição de Moisés para Josué. Ok? Está em Deuteronômio capítulo 31, do verso 1 ao verso 8. É importante o professor se atentar para a leitura e ler o capítulo que antecede todo o contexto para o professor ter uma visão mais panorâmica, né, do assunto abordado. Temos como objetivo geral refletir sobre a postura do líder em relação às decisões e às consequências negativas e positivas de seus atos e decisões. Como objetivos específicos, temos 3. Primeiro, refletir sobre os desafios que os líderes devem enfrentar atualmente e como isso impacta suas decisões. Segundo, entender que o líder deve resistir à ilusão de ser perfeito e que deve pesar suas decisões medindo-as por suas consequências. Terceiro, compreender que o líder não vai acertar tudo, por isso, deve focar nas questões que são imprescindíveis acertar. Isso aí, fala de foco, né? Temos como introdução aí, a Bíblia não é apenas um livro de histórias, a história da criação, a convocação de Abraão, José no Egito, o chamado de Moisés, Davi e Golias. E, claro, a maior história de todas, que é a história da redenção. Além disso, podemos aprender com ela histórias de líderes do passado e aprender tanto com seus acertos como seus erros. Né? Todo líder erra, já errou ou ainda vai errar, e precisa saber como lidar com eles para que não se tornem um empecilho para sua autoridade, nenhuma mancha para o seu legado. Então, tá bem explícito, né, queridos irmãos? Vamos falar aí um pouco dos erros, né? E o tópico primeiro vem falando o desafio em liderar em tempos difíceis. Isso cabe muito bem, né? Nesse tempo de pandemia, nós estamos aí, os líderes, os pastores estão passando aí um momento ímpar em lidando aí com esses tempos difíceis, né? E tem tudo a ver, bastante, né, aplicável à nossa situação. 1.1. Seja resiliente. Primeiro você tem que saber o conceito. Tá aqui, ó, eu trouxe para você. Capacidade de lidar com problemas e superar obstáculos. Isso é ser resiliente. Né? Nós temos que aprender, irmãos, a sermos resilientes. Essa palavra aqui, ela está presente no nosso cotidiano, né? Ser resiliente. Davi, ao encontrar Ziglag arrasada e saqueada, chorou amargamente, mas logo se recuperou e liderou seu exército para recuperar o que foi levado. Olha que interessante isso, né? Muito interessante.
ele ficou arrasado, né? Chorou amargamente, mas logo levantou a cabeça e foi recuperar aquilo que foi perdido. Né? Está em 1 Samuel 30, do 1 ao 18, aí você vai encontrar essa história. E ser resiliente, irmãos, é não desistir. Né? Sabendo que tem problema, sim, vamos passar problema, ainda mais quando fala de liderança. Todos os líderes vão passar por problemas, todos os irmãos, todo crente, todo servo de Deus vai passar por problema. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Vai ter aflição, vai ter momentos difíceis, mas temos que ser resilientes, né? Temos que levantar a cabeça, temos que encontrar a saída através da direção de Deus, né? Da ação direta do Espírito Santo, que ele vai nos direcionando e nós conseguimos sim, né, liderar em tempos difíceis. Davi também, quando seu filho morreu, né, ele chorou amargamente, chorou quando ele estava doente, chorou, rasgou as suas vestes, ficou muito abalado, mas depois que soube que ele morreu, ele se levantou, comeu o pão e falou, vamos para frente, é isso que deve ser feito. Né? Não podemos ficar aí chorando, como se diz, chorando leite derramado. Não tem como, vamos para frente. Problemas vão vir, mas Deus é conosco e iremos enfrentar esses problemas, mas seremos resilientes, né? Não iremos desistir diante dos obstáculos. Iremos superar em Cristo Jesus, certo? Aí, 1.2, seja transparente. Irmãos, quando eu falo em ser transparente, isso fala diretamente com a atitude do líder. Né? Nada que seja obscuro, nada que seja tratado, né, a sete chaves. Pelo contrário disso, olha só, trouxe o conceito. É mais que ser sincero e não enganar os outros. É ter coragem de se expor, de assumir que não é perfeito, de assumir que também tem sentimentos. Então, seja transparente. Tem líder, né? Quando eu comecei a pastorear, ainda foi num período que o pastor tinha que ter cara de delegado, né? O pastor tinha que ter cara, tinha que fechar a cara, não podia sorrir. Para com isso, né? Pastor também tem sentimento, pastor chora, pastor também fica decepcionado, pastor fica com raiva, o líder também passa problemas, né? Nós somos dotados de sentimentos, não tem super-homem, né? Temos que ser transparentes, né? Assim também, aqui cabe ressaltar, na administração da igreja, também temos que ser transparentes, né? Sempre que for adquirido algo para a igreja, né, você abrir, você sempre ser transparente com os irmãos, isso é bastante bem-vindo dentro da liderança. Liderar em tempos difíceis só é possível sendo transparente, ou seja, de forma justa, correta. Só assim conquistaremos a confiança dos liderados. Paulo era transparente, todos testificavam de sua honestidade, está em 2 Coríntios 11, 8 a 9. Era admirado pelos seus liderados. Então, quando você é transparente, irmãos, não tem. A igreja está com dificuldade, abre para os irmãos. Tem pastor que fica com isso para si, né? E tal, fica fechado ali. É perigoso até entrar em uma depressão, em problemas. Não, abra isso, fale para a igreja, olha irmãos, estamos passando por isso, vamos orar, vamos buscar de Deus, seja transparente, tanto nos problemas quanto nas soluções, né? Sempre compartilhando isso de forma transparente, de forma honesta, de forma ética, que você vai ser bem sucedido, assim como foi o apóstolo Paulo, né? Citado aí em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 11. Correto? 1.3, seja equilibrado. Olha, quem me conhece sabe muito bem que eu gosto muito de falar dessa palavra. Equilíbrio, né? Equilíbrio é uma palavra que hoje ela não pode faltar aí no seu dicionário. Equilíbrio. Temos que ser equilibrados, irmãos.
né? Hoje, para você liderar, primeiro, você tem que ter equilíbrio emocional, entendeu? Quantas pessoas, quantos líderes nós encontramos desequilibrados nas igrejas? Qualquer coisa dá vontade de largar tudo e tal, é estressado, traz o estresse do dia a dia, né, para dentro do seu departamento, não sabe lidar com as pessoas, né, e isso gera muito problema, né? O equilíbrio, ele complementa a resiliência. Olha, né, a soma aí dos dois fatores, equilíbrio e resiliência, e está ligado ao domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito, que está citado lá em Gálatas 5, né? A exemplo de Paulo e Moisés, que não eram equilibrados antes da conversão, eles não eram equilibrados antes da conversão, mas depois, né, Deus lapidou, né? O Senhor lapidou eles e se tornaram líderes resilientes e equilibrados, né? Muito interessante, irmãos. Então, resiliência. Não desistir diante das dificuldades, como você se porta diante das dificuldades. E equilíbrio. Seja equilibrado. Olha, vai aqui uma dica para você. Nunca tome decisões influenciados pela emoção, seja ela qual for, por raiva, alegria. Tome muito cuidado, seja equilibrado. Seja equilibrado, né? Seja centrado, com os pés no chão, tomando as decisões sobriamente, né? Direcionados por Deus, que aí você não terá surpresas, tá bom? Então, o homem, antes de ser lapidado por Deus, ele costuma não ser equilibrado, mas o ideal é que o líder seja equilibrado, né? Seja aí resiliente, sempre direcionado pelo Espírito Santo, sabendo lidar com as pessoas, sendo paciente, não é isso? Né? Nós vemos líderes aí que só Jesus Cristo, viu? Porque estão estressados e não sabem lidar com o povo e começam a tratar o povo mal. Não é assim que deve ser feito, ok? Se você é um desses líderes, pare para pensar, né? Volte ao equilíbrio cristão, à maturidade. Isso tem tudo a ver com maturidade, tá? Equilíbrio, maturidade, resiliência, estão todos no mesmo pacote, né? São características de um verdadeiro líder, correto? Olha aí, aí o conceito, né, de equilíbrio é ser imparcial, dosar as emoções, agir com maturidade, não perder o prumo. Olha, interessantíssimo isso. Sinopse. Liderar em tempos difíceis só é possível sendo transparente, ou seja, de forma justa e correta. Um líder deve ser alguém em que as pessoas possam confiar. Paulo era transparente. Correto. Beleza. Vamos então, aí passando aí para o tópico 2. Não se iluda, todo líder comete erros. Ei você também erra, meu amigo. Sendo líder, sendo pastor, seja o que for, você vai errar. Vai chegar um momento que você vai tomar uma decisão equivocada, querido irmão, querido líder. Então vença essa ilusão. 2.1. Vença a ilusão de se achar perfeito. Coloquei aqui, o Senhor abate o soberbo e exalta o humilde. Cuidado, cuidado. Tem aqui, coloquei até uma imagenzinha aqui, uma imagenzinha para você. Você que é orgulhoso, largue aqui, o orgulho, né? Às vezes é difícil abrir mão, mas tem que largar, né? Aqui, alguns caem na tentação de se acharem perfeitos. Jamais, você não é perfeito. Se autopromovem. Não pode. Você vai cair num erro terrível. Um verdadeiro líder tem o conhecimento das suas limitações. Davi, Esdras, Mardoqueu, Neemias fizeram algo que para muitos era impossível. Davi venceu Golias, Esdras reconstruiu o templo, Mardoqueu salvou a vida do povo judeu
E Neemias reconstruiu os muros, né? Tá aí as referências para você. 1 Samuel 17, Esdras 6:14, Esther 8:15 e Neemias 6. Então, irmãos, olha, seja humilde, líder. Quanto mais lhe é dado, mais lhe será cobrado. Na obra do Senhor é uma proporção inversa. Aí você, no mundo, você vale o que você tem. Quanto mais você tem, mais você vale. Quanto mais o seu grau de responsabilidade, né, mais você se exalta, mais o mundo te exalta. Na obra de Deus não, é inverso. Aprenda isso. Você quer ser exaltado? Se humilha. Você quer ser o primeiro? Seja o último. Então não cabe. Autopromoção, não cabe. Você não pode se autopromover. A Bíblia recomenda que nós venhamos considerar os outros maior do que nós. Conheci alguém certa feita, a pessoa mesmo veio se apresentar para mim e falou: eu sou um grande missionário. Eu olhei para ela e falei: eu sou um pequeno servo. Meu Deus, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Todo mundo se achando grande, todo mundo se sentindo na posição de humilhar o outro, porque é um líder. Misericórdia, não pode ser assim. Vença a ilusão de se achar perfeito. Você não é perfeito. Perfeito somente aquele que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. 2. O erro mais comum, né, que os líderes cometem. Né, aqui tem um errozinho aqui, eu vou corrigir no slide lá para você, tá bom? O grande desafio de manter o foco. Manter foco. Tá aí, ó, Paulo nos ensina, Filipenses 3, 13, 14. Fazer uma coisa bem feita e de cada vez. Não adianta você querer abraçar o mundo. Não, uma coisa de cada vez. Foque, faça bem feito. Já ouviu o ditado que o preguiçoso trabalha dobrado? É isso mesmo, ele faz de qualquer jeito, depois tem que fazer de novo, Não, faz bem feito uma vez só, entendeu? Uma coisa de cada vez, mas faça bem feito. Fiz aqui um hologramazinho para você entender direito. Passei errado. Aqui, ó, manter o foco. O que é que você quer? Mantenha o foco. Eu preciso tal coisa na igreja. Você como líder. Eu preciso unir mais o grupo. Está muito distante um do outro. Né? Manter o foco. Isso fala de objetivos. Depois, prosseguir para o alvo. Foi isso que Paulo ensinou. Ou seja, eu não devo parar. Eu devo prosseguir para alcançar os meus objetivos, os meus alvos. Quando fala em prosseguir, fala de superar obstáculos, de perseverar. Não vai ser fácil, mas você deve prosseguir para o alvo. Né? Você não deve desistir. Tem gente, já viu? Tem pessoas que falam assim, não, eu vou começar um curso. Aí começa. Um mês, tranca a matrícula. Vou fazer outro. Aí começa, para. Nunca consegue prosseguir para o alvo. Nunca consegue concluir nada na vida. Né? Então tenha foco. E falando de líderes, o líder tem que ter objetivos. Tem que ter foco. Senão ele não conseguirá. Correto? 2.3. As consequências desastrosas de erros evitáveis. Irmãos, olha, líderes, os erros, eles dão sinais. E você tem que ter a maturidade de ler esses sinais. Tem certos momentos que o pastor olha, que o líder olha e fala, isso vai dar um problema. Então você se antecipa. Né? Você tem que prestar atenção, tomar logo as decisões para que não venha gerar erros piores. Tá aqui, ó, erros evitáveis podem trazer consequências desastrosas à igreja. Saul insistia tanto em seus erros que destruiu sua família, seu reino e sua vida. Exemplo de Saul, um mau exemplo de Saul. Né? Davi também cometeu os mesmos erros, né? Erros evitáveis. Cometeu o adultério lá com Betseba, né? Ele fez um censo, né, a qual Deus desagradou, e por isso sofreu graves consequências. Está lá em 1 Crônicas 21. Então, preste bem atenção.
são erros evitáveis. Se você olhar no adultério aí de Davi, era para ele estar lutando, liderando o seu exército, mas aí, né, ele, com tempo ocioso, ele viu, né, o que não devia e fez o que não devia, né, e desagradou ao Senhor. E aí colheu uma série de consequências em erros que poderiam ser evitados, né? Então tome muito cuidado, você que é líder, né? Observe, antes de qualquer coisa, analise, para que você não venha, né, cometer erros que sejam evitáveis, correto? A sinopse aí do tópico 2, não se iluda, todo líder comete erros. Errar é humano, mas insistir nos erros que poderiam ser evitados é desumano. E esses erros podem trazer consequências desastrosas. Tópico 3, vamos caminhando para o finalzinho. Aprenda com seus erros e os erros dos outros. Aquela bem comentada frase diz que quem aprende com seus erros é inteligente, mas o sábio aprende com o erro dos outros, né? Então não espere errar para aprender. Observe, aprenda com o erro dos outros, né? Você aprende com os bons, com os maus exemplos, você aprende. Tem aqui, ó, bons exemplos. Bons exemplos. José, Daniel, Neemias, Esdras, Mardoqueu, são bons exemplos que a gente pode aprender. Mas também tem os maus exemplos. Saul, Roboão e tantos outros reis que tiveram, que se embaraçaram, né? Então você aprende, poxa, fulano errou. Não vou por esse caminho, senão eu vou errar também. Não deu certo, não vai dar certo, né? Então seja inteligente, seja sábio, aprenda com o erro dos outros, certo? 3.2, os maiores acertos que o líder deve buscar. A Bíblia nos mostra os 2 pilares dos quais devemos tomar como referência em nossas decisões. Primeiro, temer a Deus. Temer a Deus. Provérbios 9:10 diz que temer a Deus é o princípio da sabedoria, não é isso? E amar ao Senhor de todo o coração, alma, com todas as forças e entendimento, Lucas 10. Todas as realizações deverão ser construídas em cima desses pilares, né? Então preste bem atenção que você não vai ter êxito se você não tiver, construir com temor. Construa com temor, construa sobre esses alicerces com amor. Eu costumo sempre falar, no dia que eu perder o temor, o amor para fazer a obra de Deus, de estar pastoreando, perder a motivação, né? Não tem como eu permanecer. Então, nós temos tudo que nós temos que fazer tem que ser com temor, com amor, para crescimento da obra de Deus. Todas as suas decisões você tem que buscar, né, dentro desses pilares, você sempre, né, com temor, com amor, e aí você vai ter êxito nas suas decisões, querido e querida líder, e aí você vai ter êxito, você vai conquistar objetivos, né? Você vai conseguir chegar aí aos seus objetivos com excelência, certo? Terminando aqui, 3.3, frutos das decisões acertadas. Então, você deve analisar, né? E saber que as suas decisões terão frutos, né? Terão consequências. Ou certo ou errada vai ter consequência. Raabe teve a consequência da sua atitude. Ela escondeu os espias, né? Lá em Josué capítulo 2, escondeu os espias e a família toda dela foi salva por essa atitude dela, né? Foi salva tanto da morte como também ela passou a seguir a Jesus, né? A encontrar a salvação. Ruth também seguiu a sua sogra. Aí é bênção, né? Seguir a sogra. O pessoal fala mal de sogra, mas Ruth seguiu sua sogra. Abandonando a idolatria e se entregando ao Senhor. Ruth capítulo 1, 16 e 17. Essas mulheres, através de suas
escolhas garantiram um lugar de destaque na genealogia de Jesus, e também elas estão relatadas lá na Galeria da Fé, né? Galeria da Fé, lá em Hebreus 11, né? Na Galeria da Fé, ó, na Galeria da Fé em Hebreus 11, estão citadas, né? Não é isso? Bênção. Aí a sinopse do tópico 3. Assim como Saul e Davi escolheram frutos amargos de suas decisões erradas, existem exemplos de homens e mulheres de Deus que desfrutam de muitas bênçãos graças às decisões acertadas. Né? Concluindo, aprendemos sobre a ilusão de se enxergar como perfeito e como o líder pode evitar cair nessa armadilha, porque ele é, afinal, um ser humano falho e que comete erros como qualquer outro. E, por fim, o líder deve focar nas coisas que ele não pode se dar o luxo de errar, para que possa evitar as consequências negativas dos erros e desfrutar das consequências positivas e acertos. Então, se deve ter foco, né? Se deve ter prioridade. Revisãozinha aí, ó. O que é ser equilibrado? Eu trouxe lá, ser flexível e imparcial. O que significa ser resiliente? Tá aí também, ó, resiliente, né? Resistir às pressões sem desistir. Qual a ilusão do líder que o líder deve evitar? Achar que é perfeito. Cite um exemplo bíblico basilar a ser seguido. Temer a Deus. Isso aqui o aluno pode... É até também... Né? É até também orientável assim ao professor que os alunos respondam com suas próprias palavras, não precisa ser com a mesma palavra que a revista diz, né? Não precisa não. Ok, beleza, que bom. Bom foi ter você aqui mais uma vez, né, nessa lição. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente. Grande abraço e até a próxima. Deus abençoe.